Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia. E hoje, dia de ceia, é um dia especial em que eu vou falar de Jesus, amém? Glória a Deus. A gente fala de tanta coisa na igreja, né? A gente fala de pecado, a gente fala de fé, a gente fala de anjo, a gente fala, né, de homilética, de hermenêutica, de pregação, mas coisa boa é falar de Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é a humanidade de Jesus. Amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Enquanto você abre, eu faço aqui mais uma oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em Teu nome, Senhor, eu Te agradeço por estarmos mais um dia na Tua presença. Mais um dia poder pregar a Tua palavra, mais um dia poder Te adorar, mais um dia poder fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, que é proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas da Tua graça. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Peço a Tua unção, peço a Tua graça. Eu quero, em nome de Jesus, me esvaziar de toda a minha teologia, me esvaziar de todo o meu eu e poder, Senhor, depender totalmente do Teu Espírito Santo. Pai querido, vem com a Tua unção, com a Tua graça, porque a palavra é Tua, a igreja é Tua. Pai querido, eu não tenho muito a oferecer, mas a Tua unção, o Teu Espírito Santo é que fala aos nossos corações e que ministra a Tua palavra, que é a espada de dois gumes, a Tua palavra que vai e cumpre o resultado pelo qual foi mandada, porque ela não volta para Ti vazia, Senhor. Faça, Senhor, a Tua obra nesta noite. Usa a Tua palavra para falar conosco. Nós iremos hoje falar exclusivamente da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Senhor, nos dê muita graça, nos dê muita unção para poder contemplar a face do nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado, aquele que morreu no nosso lugar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado, Senhor, pelos membros da Igreja Cristã Rede Acolher, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edinho, que foi o idealizador de tudo isso, Senhor, e que o Senhor possa ser com ele, aonde quer que ele esteja, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta ministração, e como servo do Senhor, eu tomo autoridade no poder do nome de Jesus Cristo, e eu repreendo todo mal, eu repreendo toda obra maligna, eu repreendo todo espírito das trevas, todo inimigo do Evangelho, caia por terra e vá embora, em nome de Jesus, que não tenha lugar no nosso meio, mas que os anjos do Senhor tenham liberdade para nos ministrar neste dia que se chama hoje. Muito obrigado, Senhor. Recebe os nossos corações, eu levo o nosso coração, a nossa mente cativa à obediência de Jesus Cristo. Que os nossos corações estejam agora abertos para receber e ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu vou ler mais uma vez. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode começar essa mensagem dando um aplauso para o Senhor, pela palavra do Senhor, porque o santo que é Jesus Cristo, nosso Salvador, ele será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, como a palavra do Senhor, ela nos faz
nos traz aqui uma particularidade da pessoa de Jesus. Porque quando nós iniciamos esse texto, falando do anúncio da vinda de Jesus, quando o anjo aparece para Maria, ele fala que este homem seria chamado Filho de Deus. Mas quando nós ouvimos falando Filho de Deus, não vem no nosso coração tão somente a pessoa de Jesus, né? Quando nós falamos Filho de Deus, o que vem à mente? Nós. Eu, você. Nós somos os filhos de Deus. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se Deus nos dá a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus, e nós lendo esse texto que Jesus, ele foi declarado pelo anjo que ele seria chamado de Filho de Deus, então nós já podemos perceber o quanto Jesus decidiu ser como nós. Jesus, ele decidiu ser como nós. Se primeiramente ele já veio nessa figura de Filho de Deus, então é porque nós temos essa possibilidade de sermos também Filho de Deus. Ele veio para trazer para nós a possibilidade, porque, meus irmãos, nem todos são filhos de Deus. Né? Tem aqueles que dizem assim, tirei férias. Também sou filho de Deus, né? Não é, irmãos. Nem todos são filhos de Deus. Deus não tem por filhos aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Deus não tem por filhos aqueles que desprezaram a graça e o sangue do seu Filho Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Deus não tem por filhos aqueles que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. As boas novas, as novas de um Salvador, as boas novas de um Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu no nosso lugar. Deus, ele não tem por filho aqueles que desprezam a sua igreja e o que é o seu corpo, o corpo de Cristo. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos saber de Jesus, saber da questão da humanidade de Jesus, porque pensar em Deus para nós não cabe na nossa imaginação. Né? Certa vez eu li num livro, eu já contei isso aqui, se eu não me engano, acho que no livro do Rick Joyner, ele dizia assim que, por um momento ele ouviu Deus, né? Ele teve uma experiência de arrebatamento, e ali ele conta no seu livro que, por uma fração de segundos, ali por um momento, ele ouviu a voz de Deus. E ali a descrição que ele coloca, eu não sei se foi Rick Joyner ou se foi o Rick Warren, que é de Uma Vida com Propósito. É um desses dois autores. Mas ele diz que quando ele ouviu a voz de Deus, por uma fração de segundos, era como se ele fosse um átomo diante do Sol. Dá para conseguir imaginar algo desse tipo? Um átomo diante do Sol. O átomo é a menor partícula da existência, né? Não existe uma partícula menor do que um átomo, né? Não existe nada menor do que um átomo. Então o átomo é a menor coisa que não se vê nem pelo microscópio, né? Ou se vê pelo microscópio? Os estudiosos aqui de plantão não me assessoraram, mas tudo bem. Mas o Sol, ele ilumina todo um sistema de planetas, irmãos. Um átomo diante do Sol é uma proporção, numa escala que é imensurável. Não dá para nós conseguirmos imaginar a distância de grandeza entre o Sol e um átomo. E aí ele continua dizendo no seu livro, na sua narrativa,
ele continua dizendo assim, que aí, depois que ele ouviu a voz de Deus, que ele se sentiu um átomo diante do sol, ele por um momento, ele contemplou a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, era como se o sol fosse um átomo diante da grandeza do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para imaginar, não cabe, irmãos, na nossa imaginação, conceber o que seja Deus. E Jesus é Deus. Jesus, ele estava no princípio com Deus. No princípio, quando olhou Deus na terra e ela estava sem forma e vazia, lá no Gênesis, diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo pairava sobre as águas, e aí disse Deus, haja luz. Quando Deus disse haja luz, era o verbo de Deus, Jesus Cristo, ainda não encarnado, que já estava realizando a obra da construção da terra, ou da restauração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, logo em seguida, após criar ou recriar todas as coisas, ele vai e cria o homem do pó da terra. E quando ele faz o homem, o que é que ele diz? O texto bíblico diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem. Jesus já estava com Deus, porque Jesus é Deus. Jesus, a Bíblia chama ele de o Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Pantocrator, o Todo-Poderoso, aquele que não há nada impossível para Jesus. Jesus é Deus, irmãos. Nós precisamos associar Jesus com Deus. Eu gosto de ver as crianças falando da Bíblia, porque as crianças não conseguem distinguir Deus de Jesus. Então, quando você fala com uma criança sobre a cova dos leões, lá o Daniel na cova dos leões, a criança vai falar assim para você. Você vai falar, você conhece a história da cova dos leões? Vai falar, conheço. Jesus fechou a boca do leão. Não é isso que vai falar? Jesus fechou a boca do leão. Então, essa inocência de olhar para Deus na Bíblia e ver a pessoa de Jesus, não importa se é Novo Testamento, se é Antigo Testamento, essa é a essência daquilo que nós precisamos saber de Jesus, que Jesus é Deus. Mas Jesus veio para a terra, irmãos. Jesus, ele decidiu entregar-se a si mesmo, ele decidiu, né, os mais inspirados, né, vamos chamar assim, os mais inspirados dizem que houve uma reunião no céu, né, e quando o homem caiu lá no pecado, né, é claro que, eu creio que a palavra diz, né, que Jesus ele foi morto desde antes da fundação do mundo, né, desde antes da fundação dos séculos, então o Cordeiro ele já foi morto antes, o plano de Deus já aconteceu antes. Mas para ilustrar, fizeram lá a reunião no céu. E falou, e agora? Quem a gente vai enviar para poder morrer no lugar, para poder resgatar o povo? Porque o pecado trouxe a morte. E aí disse que ninguém no céu poderia assumir esse papel. E aí Jesus, ele disse, eu vou. Mas Jesus, você vai se esvaziar de toda a sua glória? Ele disse, se for preciso, eu vou. Tem uma canção do pastor Antônio Cirilo, Santa Geração, que ele fala assim, amada minha, né, como se fosse Deus falando com a igreja. E ele diz assim, amada minha, eu morreria de novo, né, se preciso for, só para ter o seu coração. Olha que coisa, eu penso nisso, eu fico assim, eu fico extasiado, porque Jesus é uma verdade, né? Eu morreria de novo
se necessário fosse, só para ter o seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas foi necessário Jesus vir para a terra. Foi necessário Jesus entrar pelas vias normais, por onde vem todo ser humano, que é do ventre da mulher. Jesus não poderia descer do céu e simplesmente, chegar lá em Jerusalém em glória. Ele precisava nascer do ventre de uma mulher. Ele precisava entrar pela porta, porque a Bíblia diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. O diabo não entrou pela porta. O diabo, ele foi lançado sobre a terra, e ele vem como ladrão e salteador, mas Jesus não. Jesus, ele cumpriu toda a justiça que necessitava para que ele pudesse ser feito o Redentor de toda a humanidade. Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Que coisa linda, né? Emanuel, irmão, significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Deus veio para a terra e habitou com o homem. Isso para o anjo era algo, uma novidade. Os anjos do céu não imaginavam que Deus iria se tornar semelhante a homens pecadores, homens limitados, homens de carne e osso, como eu e como você. Só que Jesus não poderia receber o DNA do pecado. Jesus não poderia receber a genética espiritual que vinha de Adão, desde a sua queda, desde quando o homem caiu. Jesus, ele teve que nascer de uma virgem. O pai de Jesus nunca foi José. O pai de Jesus foi o próprio Deus. Por isso, o anjo anunciou para Maria: o que haverá de nascer é santo, porque a sombra do Espírito Santo, a sombra do Onipotente cobrirá, e você conceberá, e ele será chamado Filho de Deus. Porque não vai ter um pai terreno. Mas e qual foi a figura de José? Nós vemos a figura de José muito pouco na Bíblia, né? Nós vemos José aceitando Maria depois da visita do anjo, né? Que ele descobriu que ela estava grávida, ele também queria desmanchar o casamento, né? Desmanchar o noivado. Mas aí apareceu o anjo e falou para ele: não temas receber Maria como tua mulher, porque o que ela concebeu é do Espírito Santo, é de Deus. Então ali ele recebeu ali a sua esposa, ele acreditou, ele teve fé. E também mostra José fugindo com a criança depois que já Jesus nasceu, e os reis do Oriente vão visitá-lo e chegam até Herodes. E falam onde nasceu o Salvador, procurando o Salvador, o rei dos judeus. E Herodes manda matar todos os meninos menores de 2 anos. E por isso José foge com a Maria, com a mãe do menino, e com o menino Jesus também. E também mostra José trazendo o menino lá para o templo para ser circuncidado ao 8º dia. E depois disso nós não vemos mais a figura do José dentro da palavra do Senhor, o que nos mostra a preocupação do Espírito Santo de nós não associarmos a paternidade de Jesus com um mero ser humano. José foi uma bênção, mas José, ele não foi o pai de Jesus. Amém? Então, a concepção virginal de Jesus é um princípio que nós precisamos entender. Jesus, ele nasceu da virgem como homem, mas ele não recebeu o DNA adâmico contaminado que veio com o pecado. Amém? Glória a Jesus. E a infância de Jesus, né? Também a Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus.
nós vemos lá quando Jesus é batizado por João Batista, e diz a palavra que o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, né, como uma pomba, e ali ele recebe a virtude do Espírito Santo, e diz a Bíblia que ele inicia o seu primeiro sinal em Caná da Galileia, num casamento, que ele transforma água em vinho. Vocês conhecem essa passagem. E diz ali que ele começou ali os seus sinais. Mas, irmãos, uma opinião minha, tá? Eu não consigo imaginar Jesus vivendo nessa terra durante 30 anos, porque o ministério público dele inicia-se aos 30 anos, e por 3 anos e meio ele andou sobre essa terra com os discípulos, né, fazendo a implantação do reino de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus, e eu não posso entender que durante 30 anos ele não fez nenhum sinal, nenhum milagre. Ele não fez um sinal público, ele não fez um milagre público na presença das pessoas, mas a Bíblia diz que Maria guardava tantas coisas no seu coração, de tudo aquilo que se falava daquele menino, que seria o rei dos judeus, o santo de Deus, o filho de Deus, o pai da eternidade, o Emanuel, nosso Salvador. Mas aqui nós temos aqui uma breve descrição da juventude de Jesus, quando ele tinha 12 anos. Isso fica lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 42, ele diz assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Aí no versículo 46, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado junto entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Versículo 47, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus, com 12 anos de idade, ele já estava no meio dos mestres, fazendo perguntas e dando respostas. E ele já estava ali, falando dos negócios do seu pai, né? Porque depois, aí a família, acabou a festa, a família foi embora, toda aquela comitiva voltando, saindo de Jerusalém, e Maria e José foram embora. Só que eles nem perceberam, eles acharam que Jesus estava lá, no meio do povo que estava indo embora, mas Jesus tinha ficado lá no templo. E ali, quando eles voltam e eles encontram Jesus, eles falam, né, mas meu filho, né, Jesus, por que você fez isso conosco, né, preocupação? E aí ele diz assim, importa que eu cuide dos negócios do meu pai. Jesus, ele é o Filho de Deus, amém? E ele estava lá no templo, estava lá na igreja, cuidando dos negócios de Deus, o Pai, o nosso Salvador. E aí, a última passagem aqui, que está em Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, que ele diz assim, então foi com eles para Nazaré, depois desse encontro, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante Lucas registrar que Jesus era obediente aos seus pais. Pensa, o Filho de Deus sendo obediente a 2 seres humanos que foram, naquele momento, eram autoridade espiritual sobre a vida dele. Mas, pastor, Jesus, porque ele era filho de homem, ele nasceu ali, ele estava vivendo como homem, e ele obedecia os seus pais, ele era obediente, e ele ia crescendo, amém? Glória a Jesus. Esse é o registro que nós temos de Jesus na sua infância e na sua adolescência, na sua juventude. O que eu queria compartilhar com os irmãos aqui é a manifestação da humanidade de Jesus. Porque nós temos algumas passagens bíblicas que mostram a humanidade de Jesus, ou seja, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua divindade e ele viveu aquilo que eu e você vivem, irmãos.
Jesus ele não veio com um poder sobrenatural de ser Deus. Lá em Filipenses, diz a palavra que ele se esvaziou, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou a forma de homem, e estando na forma de homem, se fez servo. Ele se fez servo, irmãos. Ele não veio para ser servido. Deus, o Deus encarnado não veio para ser servido. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele veio não para sentar-se num trono, mas para se inclinar-se e lavar os pés dos seus discípulos. Dizendo, eu que sou o Senhor, eu fiz isso para vos dar o exemplo, e vós deveis fazer isso uns com os outros. Ele se fez servo. Olha o caráter do nosso Deus. Ele foi homem como eu e como você. Em Marcos, capítulo 14, versículo 33 e 34, a palavra do Senhor diz assim: E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Olha o que o texto descreve daquilo que estava passando dentro, no interior do nosso Senhor Jesus. Ele dizia que ele começou a ter pavor e angústia, irmãos. Jesus tendo pavor e angústia. Porque muitas vezes nós ficamos angustiados, né? Algumas vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, né? Nós passamos por alguns. Certa vez a Renata teve uma gravidez que não deu certo e ela teve um aborto. E esse aborto foi um aborto retido. Ficou 4 meses, irmãos, para sair da barriga. 2 meses, sei lá, ficou um tempão. E foi uma angústia tão grande. Mas não se compara com aquilo que Jesus passou, irmãos. Ele ficou apavorado, ele começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse, a minha alma está angustiada até a morte. A tristeza, a angústia que Deus, o Jesus encarnado, Jesus Deus Todo-Poderoso que estava ali, sendo como homem, como eu e você, a angústia que ele sentiu, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele conhece a tua angústia, irmãos. Ele conhece a minha angústia. Ele conhece quando você fica apavorado, quando você sente pavor, quando você sente medo. Quando você sente medo, irmãos, ele sabe. Ele te conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 10, versículo 13 e 14, a palavra descreve o seguinte: E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Olha a palavra que a Bíblia coloca. Ele se indignou-se. E disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Às vezes a gente fica meio indignado, né? Às vezes a gente não se conforma com algumas situações. Às vezes é o cunhado que está dentro do seu apartamento, né? Que não vai embora. Às vezes é aquele, né? Aquele filho que não paga uma conta, mas exige os seus direitos de filho, né? E às vezes a gente se fica indignado mesmo. Jesus ficou indignado. Jesus falou assim, como que pode? Eles estão impedindo as crianças de vir a mim. Jesus ele ficou indignado, ele falou, não impeçais, deixar vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Às vezes quando a gente fica indignado com alguma situação, Jesus também ficou. E isso mostra o quê? A humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele experimentou coisas maravilhosas. Ele experimentou tudo aquilo que a gente experimenta, irmãos. Mateus capítulo 9, versículo 36, a palavra diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Compaixão, né? A Daiane estava aqui falando de quando a gente foi entregar os marmitex para os moradores de rua, e tinha um senhorzinho aleijado, né? Debaixo da ponte. Ele tinha 2 muletas, ele não andava, não sei qual era o problema que ele tinha, mas estava lá, debaixo da ponte, sentadinho lá, os carros passando, e a gente foi lá entregar um marmitex para ele, oramos com ele, né? E aquilo mexeu com a Daiane de tal maneira que no dia que a gente chegou aqui na igreja, né, no culto seguinte, ela entrou em prantos aqui, ela chorou contando, né, da experiência, porque o que ela sentiu foi compaixão. O que Jesus sentiu foi compaixão. Jesus olhou para aquelas pessoas que eram como ovelhas que não tinham pastor, pessoas cansadas, pessoas aflitas. Jesus, ele se compadece de nós. Jesus, ele olha para a nossa dificuldade, irmãos, e ele tem compaixão. Jesus não é um Deus insensível. Jesus não é um Deus insensível, não, irmãos. Ele tem compaixão das nossas tribulações. Faz parte da vida do ser humano sentir compaixão. E Deus, o nosso Jesus, ele também sentiu. E nós também temos que sentir compaixão do nosso próximo. Porque a Bíblia diz que nós devemos o quê? Amar ao próximo como a nós mesmos. E sentir compaixão é algo que nós precisamos sermos semelhante a Jesus. Jesus sentiu agonia. Em Lucas 22, 44, a palavra diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Olha aqui, Lucas era médico, né? O doutor Lucas, esse é o único evangelho que narra esse detalhe, que no Getsemane, quando Jesus estava na sua angústia, na sua agonia, momentos antes de ser preso pelos judeus, ele teve tanta angústia, ele teve tanta agonia, que o seu suor, a Bíblia diz aqui em Lucas 22, 44, diz que se tornou em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Não foi só um suorzinho que escorre assim até a bochecha, né? Às vezes a gente chora, né? Soa e escorre até a bochecha. Esse suor de sangue de Jesus era tão grande a agonia que pingava no chão. Pingava no chão. Tamanha foi a aflição, tamanha foi a angústia, tamanha foi a agonia. E posto em agonia, aqui o evangelista usa a expressão agonia. Às vezes a gente pensa que já sofreu demais na vida, né? A gente ainda não sabe o que é sofrer. Irmãos, o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte do nosso aperfeiçoamento, irmãos. A gente não pode simplesmente pedir para Deus nos livrar do sofrimento. Porque Jesus, nesse contexto aqui do Getsemane, nesse contexto da angústia de Jesus, da sua aflição, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte, como nós lemos. E aí tem um outro texto que ele diz assim: e o que direi eu? Pai, livra-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim ao mundo. Então Jesus, ele não ia pedir para Deus livrá-lo, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Ele veio para sofrer. Nossa, mas Jesus veio para sofrer, irmãos? Ele veio para sofrer no meu e no seu lugar. E quando ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, mas nós não vamos ser livres das dores do mundo, das cruzes que nós precisamos carregar, irmãos. O sofrimento faz parte do nosso aperfeiçoamento. O sofrimento, sabe o que faz conosco? Nos deixa mais fortes, nos deixa fortalecidos, que nem a mensagem do vaso, né, Elisete? A mensagem do vaso, o vaso ele vai para a fornalha, o fogo do vaso, o fogo no vaso deixa o vaso forte, o fogo do vaso deixa o vaso resistente, irmãos. As tribulações do mundo nos deixam resistentes, e sabe de uma coisa? Você já pode suportar, porque o Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. Por isso nós precisamos suportar, e nós não vamos ficar no deserto, porque o Senhor vai nos conduzir por pastos verdejantes, e aquilo que hoje é dor, aquilo que hoje é angústia, aquilo que hoje é tristeza, amanhã Deus vai reverter em alegria, em saltos de vitória, em cânticos de adoração, e muito fortalecimento. Tiago diz: tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Grande alegria por passar pelas provações, irmãos. Jesus, ele passou por tudo aquilo que eu e você passa, em uma medida, eu diria, talvez 1000 vezes maior daquilo que nós passamos. Se você já teve uma angústia forte na vida, Jesus angustiou-se até a morte. Se você já teve aflição, Jesus teve uma agonia tão grande que suou gotas de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E um texto que eu gosto muito para falar da humanidade de Jesus é João 11:35. Eu nunca esqueci esse versículo. Muito fácil, João 11:35, porque é o versículo menor da Bíblia. Esse versículo tem 2 palavras. Se você depois abrir a sua Bíblia em João 11:35, você vai ver que tem 2 palavras. João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Só isso. Jesus chorou. Isso nos fala do quê? Que Jesus, ele teve compaixão, ele teve emoção, irmãos. Tem gente que não consegue mais chorar. Tem gente que ficou tão endurecido, com o coração tão endurecido, que não tem mais sentimento, não consegue mais chorar. Jesus, ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Jesus, ele ficou de propósito, ele demorou de propósito. Ele falou: importa que o meu amigo está dormindo, mas eu vou lá ressuscitá-lo. Eu vou lá acordá-lo, ele vai viver. Jesus sabia que Lázaro ia viver. Mas quando Jesus olhou aquela mulher, a irmã de Lázaro, vindo chorando, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Aí a Bíblia diz, em João 11:35, Jesus chorou. Consegue imaginar Jesus chorando? Essa é a humanidade do nosso Deus, que Ele também chora, Ele também conhece as tuas lágrimas. As tuas lágrimas, Deus não está indiferente com as tuas lágrimas, porque Ele experimentou, Ele sabe o que é chorar, irmãos. Talvez faz tempo que você não chore na presença do Senhor. Mas hoje o Senhor está querendo dizer para mim e para você que a humanidade de Cristo significa que nós também podemos chorar. Amém? Se você sente tristeza, Jesus, Ele conhece a tua tristeza. Jesus se compadece de você e de mim. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria falar sobre os atributos morais de Jesus. Primeiramente, Jesus, Ele é santo e justo. Atos capítulo 3, versículo 14, a palavra diz assim: mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Naquela história de Pilatos, né, quando o povo pede Barrabás. Então aqui, o
o livro de Atos narra que eles negaram, né, os judeus negaram o quê? O santo e justo. Jesus, ele é santo e ele é justo. E por que eu falo de atributos morais? Porque os atributos morais, eles são atributos comunicáveis de Deus. O que isso significa? Significa que ele comunica, ele possibilita, ele compartilha com o seu povo esses tipos de atributos. Então os atributos incomunicáveis de Deus, eles não podem ser, nós não podemos, né? Jesus é eterno, né? Então a eternidade de Deus, nós somos eterno a partir de uma vida eterna, a partir, né, de que Jesus nos regenera. Mas o homem em si, ele não tem a eternidade, ele tem a mortalidade, ele morre. O homem morre. Então esses são atributos incomunicáveis de Deus. Mas ser santo e ser justo, eu e você podemos ser. Porque ele não estava usando a sua divindade, ele não estava usando os seus atributos divinos para ser santo e ser justo. Ele estava sendo homem, e sendo homem ele foi santo e justo. Então eu e você podemos seguir o exemplo. Hoje é o culto para falar de Jesus, irmãos. Mas nós temos que olhar para Jesus e tê-lo como a referência da nossa vida. Nós temos que seguir para o alvo. O alvo é quem? É Jesus. Nós temos que crescer na medida da estatura de Cristo. Nós temos que ser como Jesus. Nós temos que, o nosso alvo é Jesus. Se Jesus foi santo, então eu também quero ser santo. Eu também preciso ser santo. Eu também preciso ser justo. Porque Jesus, ele foi justo. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele foi manso e humilde. Aqui pega, né? Às vezes eu dou uns chilique lá em casa, que a minha mansidade passa longe. O Caurei está rindo ali porque ele sabe que é verdade. Mas Jesus, ele foi manso e humilde. Mateus 11, 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Então Jesus, ele é manso e humilde. Por que atributos morais? Porque nós também podemos ser mansos e humildes. Nós podemos olhar para nós mesmos e não nos considerarmos além daquilo que convém. Não nos acharmos melhores do que ninguém. Não nos acharmos que já alcançamos a eternidade, porque estamos frequentando os cultos aqui na igreja, não. O próprio apóstolo Paulo não ousou dizer que ele já estava aperfeiçoado. Ele não ousou dizer que ele já estava pronto, mas ele disse: eu continuo deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação. O próprio apóstolo Paulo, ele não se considerava alguma coisa, mesmo sendo, porque ele foi um grande homem de Deus, letrado, cheio do conhecimento da palavra. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um grande erudito da palavra, um grande judeu que manjava tudo no Antigo Testamento. E Paulo, desde criança, já conhecia as sagradas letras. Paulo foi elevado ao terceiro céu. Paulo viu coisas que as palavras humanas não podem descrever. Mas mesmo assim Paulo disse: dos pecadores eu sou o pior. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me dá a vida eterna, que me salva, que me cura, que me liberta. Ele estava confiando em Jesus. E ser humilde, irmãos, é não confiar em nós mesmos, mas confiar no Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele foi manso. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Ser manso é ter domínio próprio. Ser manso é quando a irritação vem, é quando a ira sobe no coração, é você ter o controle e se amansar, dizer: aquieta-te, ó minha alma, espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Descansa, paz, tenha paz, ó homem de Deus, porque o Espírito Santo habita em ti. Nós precisamos ser mansos, porque esse é um atributo moral que Jesus Cristo nos deu como exemplo. Aprendei de mim. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém?
Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, falando de Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O que o Senhor nos mostra aqui? Que Jesus, ele era separado dos pecadores, mas diz a Bíblia que ele andava com os pecadores. Diz a Bíblia que ele comia com os publicanos e pecadores, com as prostitutas, com os leprosos, ele andava no meio do povo. Né? Se fosse no nosso mundo, no nosso dia hoje, ele estaria na comunidade, estaria debaixo do viaduto, estaria, sabe, evangelizando na porta dos bordéis. Jesus, ele andava com os pecadores, mas Jesus, ele estava separado dos pecadores. E eu e você podemos viver no meio dos pecadores e estarmos o quê? Separados dos pecadores. Isso nos fala que é possível nós vivermos uma vida de santidade mesmo em meio a um mundo cheio de pecado. É possível, irmãos, porque Jesus, ele foi separado dos pecadores, e nós também podemos ser. Eu e você, irmãos. Lá na escola, você não precisa ser igual aos seus amigos. Lá no seu trabalho, você não precisa ser igual aos seus colegas de trabalho. Você não precisa. Na sua comunidade, você não precisa ser igual aos seus vizinhos. Não é porque teu vizinho fica lá ouvindo funk no último volume que você vai ter que ouvir, irmãos. Coloca o louvor lá no último volume. Evangeliza o teu vizinho. Mas nós podemos, é possível, vivermos separados do pecado. Sermos, eu já contei aqui, né, da Mega Sena, né, lá do meu serviço, quando foram fazer o bolão. Foram fazer o bolão lá no meu serviço. Aí lá a gente trabalha assim numa baia, né, um escritório assim, então tem vários computadores, um do lado do outro, as mesinhas assim, uma do lado da outra. E aí chegou uma mulher um dia, e chegou no meu colega que estava do meu lado direito, e ela chegou: e aí, fulano, vai entrar no bolão da Mega Sena? Não sei quantos milhões, hein? Aí falou: vou sim, quanto que é? É tanto, não sei o quê. Aí ela saiu dele, passou por mim, e chegou no outro que estava na minha esquerda: e aí, você vai participar do bolão? Aí eu fiquei olhando assim, ela não me chamou para participar do bolão. Por que ela não me chamou para participar do bolão da Mega Sena, irmãos? Por que será? Porque eu estou no meio dos pecadores, mas ele sabe, não, Daniel não faz essas coisas não. Ele não participa dessas coisas do mundo. Amém? Glória a Deus. É possível. E nós não temos que nos envergonhar. Porque há anos atrás, eu não sou muito velho de crente, né? Eu tenho 11 anos de convertido. Eu me converti em 2006. Mas antigamente, a gente ouve os irmãos dizendo o como era difícil ser crente. O como sofria uma perseguição ser evangélico. Era muito difícil. Era sempre uma zombaria muito grande para com os evangélicos antigamente. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia, se você é evangélico, você até é respeitado. Você sabia disso? As pessoas te respeitam. Porque as pessoas, elas sabem que mesmo elas vivendo em um mundo de pecado, uma vida de pecado, elas sabem que se você tem Deus na sua vida, você pode ser uma bênção na vida delas. As pessoas, elas respeitam, irmãos. Não tenha vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Se é na escola, os moleques estão lá, ouvindo rap, estão lá, fazendo a rodinha lá, e você está lá no meio, irmãos, lança um rap gospel lá. Fala lá um Apocalipse 16. Pregador Lu. Fala aí, mano, você conhece o Pregador Lu? Você conhece o Só de Manos? E o... Como é o nome do outro, Caure, de rap gospel lá, ó? Ao Cubo, você conhece o Ao Cubo? Entra no mundo deles, mas não seja como eles, irmãos.
Entra no mundo do pecado para ganhar os pecadores e não para fingir que você é apenas mais um. As pessoas vão te respeitar. Faz o teste. Faça o teste. Quando você tiver, anuncia que você é crente. Não, irmão, eu não faço isso porque... você não quer dar uma fumadinha aqui no cigarro? Não, eu não faço isso porque eu sou cristão. Sou evangélico. Não, desculpa aí. Eu aposto que vão falar isso. Não vão zombar da sua cara, vão falar, desculpa aí, não mexe com o cara não. O cara é evangélico, mano. Você sabe que ele não vai fazer essas coisas. Amém? Glória a Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Jesus, ele foi obediente. Eu preciso encerrar, né, irmãos? Jesus foi obediente. Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós já falamos sobre esse texto, e Jesus, ele foi amoroso. Olha que interessante. João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, tendo amados os seus, amou-os até o fim. Jesus, ele é muito amoroso. Jesus, ele é muito amoroso, irmãos. Jesus não é um cara carrancudo. Jesus não é um Deus cheio de lição de moral para nos dar, não. Jesus, ele é amoroso. Ele vai nos receber no céu, sabe como? De braços abertos. E a primeira coisa que ele vai fazer é dar um abraço em nós. Um abraço bem caloroso. Ele vai nos amar, ele vai manifestar amor, ele vai manifestar carinho, ele vai manifestar a humanidade que ele aprendeu a nos amar com um amor que só aquele que serve ao Senhor pode experimentar, amém? Glória a Deus. E por último aqui, Jesus, ele foi como nós, simples assim, ele foi como nós. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi como eu e foi como você. Ele tudo foi tentado, mas ele não pecou. Ele resistiu e ele venceu a morte e o pecado. E aí a conclusão de tudo isso. Por que Jesus se fez homem? Por que Jesus se tornou um ser humano como nós? Por que Jesus foi para a cruz? Por que Jesus fez tudo isso? A resposta está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Jesus, ele se humanizou para quê? Para aniquilar o império da morte e do diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio para aniquilar a morte e o diabo, e ele veio para que eu e você tivesse vida, e vida com abundância. Meu irmão, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele passou por tudo o que ele passou, foi para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus todos os dias, todas as manhãs. Nós precisamos escolher Deus, nós precisamos escolher Jesus, e nós vamos viver uma vida de santidade, sim, porque ele também foi santo, e nós podemos viver uma vida de santidade nessa terra, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Ele aniquilou a morte e o diabo, ele aniquilou a morte e o inferno, ele aniquilou o pecado de uma vez por todas, e hoje nós podemos falar: Jesus, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Grande é o Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.